Bom dia, queridos, a paz do Senhor, que o Senhor nosso Deus os esteja abençoando nesta manhã maravilhosa de terça-feira, não é? Creio daqui um pouco mais poder estar colocando esse vídeo já para os irmãos, demora um pouco esse processo, mas creio que antes das 9 horas já deve de estar chegando esse vídeo, não é? Pronto para a gente poder transmitir aos irmãos, para poder, compartilhar com os irmãos. E nesta manhã de terça-feira, Dia Nacional de Jejum e Oração, onde nós estamos orando, consagrando, buscando de Deus para que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar. E o tema desse dia é bastante, chama atenção, não é? Que é a oração e a consagração. Eu fico passando por alguns textos, ainda por essa manhã, e observando o quanto é importante nós estarmos orando e nos consagrando ao Senhor. O quanto Deus tem se preocupado comigo e com você, não é? E o quanto Deus tem nos amado. E a oração, ela não tem custo nenhum para nós. O custo que tem é nós acordarmos um pouco mais cedo, o custo que tem é nós levantarmos as mãos, proferirmos algumas palavras, de gratidão ao Senhor e depois buscar as nossas súplicas. É isso. Quer dizer, nós não vamos precisar mais do que isso. Dedicar um tempo para buscar o Senhor. É isso que é simples para nós. Mas essa simplicidade de buscar ao Senhor, de orar, vai trazer muitos benefícios para nós. Esta oração, irmãos, vai mover os céus, não é? Na minha, na tua e na direção da igreja. Quando nós estamos orando por nós, Senhor nosso Deus nos abençoa. E quando nós estamos orando pelos nossos irmãos, Deus abençoa os nossos irmãos. É assim que nós cremos, é assim que nós trabalhamos, não é assim que nós pregamos. Veja só no livro de Atos, no capítulo 12, quando Herodes persegue a Tiago e a Pedro e coloca eles sobre as escoltas de soldado, diz o texto da seguinte forma: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. E eram os dias de pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de soldado, cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia, e entre os 2 soldados acorrentados com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e as sandálias. E assim fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. O resultado, irmãos, das manobras de Satanás, que ele prepara diariamente para nossas vidas, é dissipado, tirado da nossa frente toda essa preparação de Satanás, todas essas manobras que ele prepara para nós diariamente, todas as armadilhas que ele prepara para mim e para você, é dissipado através da oração. Todas as dificuldades que recaem sobre o nosso corpo, como enfermidades, como laços, como doenças que muitas vezes não têm cura, você faz exame daqui e dali, não consegue resultados, são dissipados, são armadilhas que são colocadas em nossas vidas,
não é? E são dissipados através da nossa oração. Aquelas enfermidades que muitas vezes Deus permite acontecer nas nossas vidas, pois Ele tem o controle, é para aprovação nossa. E todas elas também são dissipadas pela nossa busca incessante, a oração e o jejum na direção dos céus. Quando nós nos revestimos, irmãos, dessas orações, nós vamos ver que elas se tornam eficientes. Por quê? Por que elas se tornam eficientes? Por que elas dissipam, não é, as manobras malignas de Satanás sobre nossas vidas? Por que elas quebram? Por que elas eliminam da nossa vida essas manobras de Satanás contra nós, contra a família, contra a saúde, contra o trabalho, contra as provisões financeiras, enfim, tudo é dissipado quando nós oramos. Por quê? Porque nós atraímos, através da oração, a presença do Espírito Santo. A oração, irmãos, nos conduz para fora da prisão. Foi o que aconteceu, não é, com Pedro quando foi livre. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real. O que se fazia por meio do anjo parecia-lhes antes uma visão. É desta forma que acontece. Muitas vezes a gente vai dizer, eu não sei como aconteceu, mas aconteceu. Deus livrou. É exatamente isso. Você vai ficar como estava acontecendo com Paulo. Não sabia se era real ou não era, se era sonho ou não era. Mas a realidade foi esta. O anjo do Senhor, quando nós oramos, o anjo do Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, irmãos, Ele se apresenta em nossas vidas e nos livra. Ele coloca sobre nós a sua capa e nos livra das manobras de Satanás contra a igreja do Senhor e contra a tua casa, contra a tua vida. O Espírito de Deus nos conduz para fora dessas prisões. A oração estreita o laço entre eu, você e o Senhor, a igreja, o Espírito Santo, não é o Senhor. Então, quando nós vimos essas orações acontecendo, irmãos, nós vimos as bênçãos do Senhor acontecendo, as maravilhas do Senhor acontecendo. Quando Paulo também, ele estava passando por Troade, ele chega em seguida na cidade de Filipos, juntamente com os irmãos, e aqui acontece outra história que faz-nos pensar muito. A conversão de uma mulher chamada Lídia, em um momento que elas estavam reunidas orando. Chegam então os discípulos, não é? E diz o texto, lá também no livro de Atos, capítulo 16, no sábado saímos da cidade junto para o rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentado-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E certa mulher, chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. As reuniões de oração, esse grupo de mulheres estavam, irmãos, orando fora da cidade, junto a um rio. E ali elas estavam reunidas, orando ao Senhor, buscando o Senhor. E quando essas orações estão acontecendo, irmãos, milagres se movimentam. Hoje, à noite, as mulheres vão vir para cá orar. A partir das 7 horas, elas já estão aqui, orando e buscando o Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando a igreja se movimenta, quando a igreja ela se ajunta para estar orando, se irmana junto com a liderança para orar, os milagres começam a acontecer. Quando Paulo e os seus cooperadores, irmãos, amavam
o quanto eles amavam as reuniões de oração. Oravam tanto em secreto como ao ar livre. A maioria dos avivamentos, irmãos, foi precedidos de oração intensa. A maioria das vitórias das famílias são precedidas por orações intensas. A maioria, irmãos, dos livramentos que acontecem em nossas vidas são precedidos por quê? Por causa de uma oração incessante de um justo. Alguém está orando, alguém está se movimentando, alguém está levantando as mãos e clamando aos céus para que Deus possa nos abençoar. E assim acontece. As reuniões, irmãos, de oração, quando acontecem, nos aproximamos mais dos céus. Sentimos que o Senhor está presente. Eles regozijam-se diante do trono da graça, porque a graça invade o ambiente, a graça invade os corações. Os que oram estão curvados diante do Senhor, estão prostrados diante de Deus. As reuniões de oração, irmãos, nos conduzem muitas vezes a grandes experiências. A igreja, quando começa a orar a favor de um e a favor de outro, os milagres começam a aparecer. As reuniões de oração são a riqueza da igreja, promovem o crescimento espiritual, frutificam a pregação, impedem a entrada do espírito do mundo sobre a igreja, sobre nossas vidas. O Senhor abre, uma fonte de salvação acontece, o entendimento começa a acontecer, as janelas dos céus começam a derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas através da oração. As portas, irmãos, do céu se abrem, as portas do céu se abrem diante das nossas orações. Então, nós precisamos orar, nós precisamos buscar. E esse dia é um dia marcado para isso. Portanto, ore hoje, jejue hoje, consagre o Senhor hoje, pela tua vida, pela tua igreja, pela tua família, pela tua casa, pelo teu trabalho, pelo teu lar, pela tua família. E o nome do Senhor venha a ser glorificado em tudo isso. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Mas à noite as mulheres vão estar aqui reunidas, 19 horas, já orando ao Senhor. Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. Obrigado pela saúde que tem nos dado em abundância. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pelas lutas que temos passado. Sabemos, ó Senhor, que todas elas são vencidas, ó Senhor, quando nós fazemos isso que estamos fazendo hoje, orando, jejuando e buscando da Tua presença, consagrando ao Teu nome. Senhor eterno, nesta manhã, Senhor, Tu vem abençoar a Tua igreja, os nossos irmãos que saíram para o trabalho, as empresas dos nossos irmãos, faça produzir, Senhor, substancialmente, que eles venham, Senhor, recolher, ó Senhor, o fruto dos seus trabalhos, dos seus empreendimentos. Senhor, oro pelas famílias, pelos casais, desfaça, Senhor, todo laço, todo dardo, toda seta enviada das trevas contra essas famílias. Traga o entendimento, dá a eles, ó Senhor, unidade, dá a eles graça, é o que eu te peço por hora, em nome de Jesus. Dá-nos um dia de bênção, abençoa o trabalhador, abençoa as crianças na escola, abençoa os irmãos que estão passando por lutas e por dificuldades no dia de hoje. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Uma boa terça-feira, em nome de Jesus. Eu vou ficar aqui toda manhã. Se os irmãos desejarem vir orar, venham, está as cadeiras já apostas. É só chegar, ler o teu texto, orar, agradecer ao Senhor e ir embora glorificando a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.